Ô, professor, de boa. Eu trabalhei bastante, mas deu para descansar durante o dia. Ah, então tá bom. Deu para Deu acordar para meio dia, descansar um 1 hora pouquinho? da tarde, deu boa. Ah, então tá ótimo. Deixa eu colocar o material aqui. Digam para mim se vai aparecer. Pareceu. Apareceu? Beleza. Hoje a gente vai começar falando sobre algo que é bastante importante, que são as chamadas operações farmacêuticas. Basicamente, o que são essas operações farmacêuticas? São aquelas ações que a gente tem dentro de uma... Não precisa ser necessariamente dentro de uma farmácia de manipulação, mas em farmácia de manipulação também a gente se utiliza dessas operações para chegar lá no final e obter o medicamento na forma farmacêutica que a gente quer, né? Então, por exemplo, eu vou fazer cápsula. Eu me utilizo aí de pelo menos duas operações farmacêuticas para duas. Pelo menos duas para eu conseguir obter a cápsula. Primeiro eu tenho que fazer a pesagem, né, das matérias-primas e depois o processo de encapsulamento mesmo. São duas operações que são consideradas como operações farmacêuticas. O encapsulamento é uma operação mais específica, né, da manipulação. E a gente vai ver as operações farmacêuticas de uma forma geral, para vocês terem uma noção de algumas operações que a gente tem, tá? E daí a gente vai se focar naquelas que são as mais importantes dentro da manipulação. Então vamos lá, definição de operações farmacêuticas. São aquelas operações, então, que têm como objetivo a transformação de um fármaco em uma forma farmacêutica. Então vejam aí os termos que a gente viu nas últimas aulas, né, sendo utilizados aqui. Então, transformação de um fármaco em uma forma farmacêutica. Por intermédio de diversas operações, pode-se obter um medicamento com características ideais para sua utilização para o paciente. Ou seja, a gente precisa dessas diferentes operações para a gente conseguir chegar lá no final e transformar aquele fármaco e, quando necessário, né, as matérias-primas auxiliares, a gente consegue, então, pelas operações farmacêuticas, transformar o fármaco e as matérias-primas auxiliares em um medicamento dentro da forma farmacêutica que a gente pretendia fazer. Então, se é uma cápsula, eu vou utilizar algumas operações. Se é para fazer um comprimido, eu vou utilizar outras operações. Se é para fazer um xarope, são outras operações e assim por diante. Falando então dessas operações, a gente divide essas operações em dois grandes grupos. As operações que a gente chama de físicas e as operações que a gente chama de mecânicas. Então a gente vai ver cada uma delas e vai ver alguns exemplos para vocês terem uma noção. Então, as operações físicas são aquelas que modificam de forma ou transitória ou permanente o estado físico dos corpos a elas submetidos, sem alterar sua composição química. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma matéria-prima e eu vou modificar essa matéria-prima, e que pode ser uma modificação transitória ou pode ser permanente, e vou modificar, né, o estado físico dela, mas não altero absolutamente nada da composição. Por exemplo, a gente tem aí duas formas de operações físicas diferentes. Com alteração de temperatura e com intervenção de líquido. Então, a primeira, com alteração de temperatura. São operações que eu vou modificar essas matérias-primas no estado físico. Então, eu vou usar a temperatura para fazer essa modificação. Por exemplo, secagem. Eu vou pegar uma planta, uma parte de uma planta, vamos dizer aí a folha de uma determinada planta que eu vou utilizar,
como matéria-prima, pego ela ainda verde, vamos dizer assim, com água, né, com todos os seus componentes, e transformo elas em uma planta seca. O que eu fiz? Eu mudei o seu estado físico, eu tirei a água da planta, dessa folha, e eu transformei ela de uma planta verde para uma planta seca. Aí, essa planta seca, eu vou utilizar muito provavelmente outros processos para transformar ela num medicamento. Então, eu não vou usar muitas vezes a folha inteira, seca, eu vou ter que triturar, eu vou ter que pulverizar, etc. Aí é outro tipo de operação que a gente vai fazer. Mas eu transformei, né, essa matéria-prima de verde para seca, mas não alterei a sua composição química. A única coisa que eu fiz foi a retirada da água, tá certo? Mas os componentes que estão ali dentro, teoricamente, eu conservei. E eu digo teoricamente porque eu estou num processo de secagem de planta, por exemplo, pode ser que isso não seja 100% verdade. Pode ser que eu tenha uma temperatura que favoreça, de alguma forma, a transformação de algum produto químico que está ali dentro, mas não deveria acontecer. Então, eu tenho que tomar cuidado com essa temperatura para evitar que isso venha acontecer, para que seja daí verdadeiro. Processo de liofilização. Vocês já ouviram falar em liofilização? Eu não, prof. Não lembro. Não? Mas já ouviu falar de Aí bezetacil? sim. Já. Já viu? Então, o que a gente tem duas opções de mercado de penicilina, né? A bezetacil e as outras penicilinas. Uma delas é um pozinho, certo? Que daí a gente vai fazer o processo, vai usar a bezetacil, você faz o quê? Você faz o processo de dissolução. Você coloca água destilada ali dentro, dissolve aquele pozinho, daí você faz a aplicação, certo? É isso mesmo? É isso mesmo, prof. Uhum. Então, aquele pozinho ali dentro, ele foi processado. Aquela substância, na verdade, ela não suporta umidade, então a gente só faz a reconstituição dela a hora que a gente vai utilizar. Por quê? Porque se eu deixar ela no seu estado que contém água, ela rapidamente se degrada e perde a função. Então, a gente faz um processo de retirada de toda a água da sua composição. E sobra aquele pozinho bem fininho, bem seco, que a gente chama de poligliofilizado. Então, é um processo que a gente não pode utilizar um processo normal de secagem por temperatura, porque também a temperatura vai influenciar e vai fazer com que aquele produto se degrade. Então, a gente tem que utilizar o processo chamado de liofilização. O que é o processo de liofilização? É a retirada dos líquidos, que não precisa ser necessariamente a água, mas nesse caso é retirada de toda a água da composição desse medicamento, fazendo um processo de congelamento. Então, a gente pega esse produto, a gente congela e a gente coloca dentro de um equipamento chamado liofilizador, que ele trabalha com temperatura e pressão, baixa temperatura e pressão. O que ele faz? Ele transforma aquela substância que está congelada em pó, retirando toda a água, exatamente por essa questão da baixa temperatura e da pressão, sem passar pelo estado sólido. Então, imaginem assim, eu tenho lá um determinado, sei lá, vou fazer um suco na minha casa. E daí eu coloco esse suco dentro de forminhas de gelo, coloco no congelador, isso se transforma em gelo.
eu quero utilizar aquele suco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele do congelador, ele vai passar por um processo de derretimento, ele vai se transformar em líquido, para depois eu poder utilizar. Aqui, nesse caso, eu pego esse material, congelo ele e coloco dentro desse equipamento. Esse equipamento faz esse processo de retirada da água sem derreter, sem passar pelo estado líquido. Então, ele faz um processo de, pela pressão que é feita dentro do aparelho, ele retira toda a água, essa água vai para o meio ambiente na forma de gás, e é retirado, é sugado de dentro do aparelho, e só sobra o pó lá dentro. Não sei se ficou claro para vocês isso. Mas Deu para entender, professor, mas ele chega em estado sólido primeiro antes de fazer esse processo. Sim, eu vou ter que congelar, então ele fica sólido, né? Fica um gelo mesmo, né? E daí a gente coloca dentro do aparelho, e o aparelho, pela pressão que ele tem e a baixa temperatura, ele não permite que esse gelo derreta e se transforme em líquido. Ele já tira todo o líquido na forma de gás, então a água sai na forma de gás, e o aparelho tem lá um sugador que puxa toda essa água para fora. E daí, ali dentro, a água, então, vai saindo na forma de gás, e o restante do material que está ali se transforma num pozinho, sem passar pelo estado líquido. Professor, deixa eu perguntar, eu como nunca trabalhei em farmácia, É. mas como já tive criança pequena, já gastei muito dinheiro com farmácia, esse processo é usado em antibiótico, né? Tem muitos antibióticos Sim, que você usa. sim, E sim. tem mais alguma linha de medicamento que também é usado nesse processo? Tem. Se você for procurar um medicamento chamado Fortem, é uma mistura de substâncias, na verdade. Ele também tem esse processo. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil para vocês verem. Não sei se vai ter um aberto para vocês verem. Ele também é um produto que ele tem um problema bastante grande com líquido aqui. Ele vem dentro de um recipiente, é uma dose individual. Vocês estão vendo aqui Sim. Sim? Então, vocês estão vendo que tem um dispositivo vermelho aqui, é um botãozinho. O que acontece? Eu tenho produtos que são liofilizados e ficam aqui dentro do recipiente. Não, desculpa. Aqui dentro fica a água, onde ele vai ser misturado. Ele tem que ser misturado na hora do uso, porque senão o que acontece? As substâncias vão se degradar rapidamente. Então, as substâncias ficam dentro dessa tampinha vermelha. Elas ficam totalmente separadas do líquido. Aí o que acontece? Na hora que eu vou utilizar, eu tiro essa tampa de fora, que é uma tampa só de proteção, aperto esse botãozinho vermelho, ele desce aqui dentro da embalagem e se abre e solta o pozinho aqui dentro. Aí você mistura rapidamente e daí você já toma esse produto. Também é um produto que ele precisa passar por esse processo de liofilização para evitar que ele, né, se aquecer, por exemplo, ele vai perder as suas características. Então, ele é liofilizado e só se mistura com o líquido na hora do preparo mesmo, na hora da utilização. E geralmente vocês vão ver assim dentro dos medicamentos que tem pozinho liofilizado, né? Os antibióticos, como a amoxicilina em solução, né? Vem o pozinho e você mistura a água na hora do preparo. E vocês sabem que depois de um determinado tempo, a amoxicilina ela perde toda a sua
a sua atividade, né, depois de preparado. Então, é por isso que a gente tem o produto liofilizado, você abre na hora da utilização, faz o preparo com água e sabe que dali a 14 dias tem que jogar fora se sobrar alguma coisa, porque já não tem mais efeito. Tá certo? Então, geralmente isso acontece com substâncias que são muito sensíveis e que, em presença de líquido, geralmente a água, ela se decompõe rapidamente. Certo? E que a gente não pode utilizar um processo com alta temperatura para secar esse produto. Então, todas essas operações farmacêuticas aqui que a gente vê, a única que a gente não utiliza alta temperatura é a liofilização. Todas as outras vocês vão ver que geralmente envolve aquecimento, tá certo? Então, a secagem é com aquecimento, destilação, a fusão, a cristalização muitas vezes precisa de uma fase de aquecimento, mas a única que pede, na verdade, temperatura baixa é a liofilização. Certo? Meu professor, desculpa Oi. a curiosidade por não Pode conhecer. Um exemplo que o senhor deu, a amoxicilina. Qual que é a diferença daquela que vem em pó e aquela que já vem pronta? Tem alguma diferença da amoxicilina ou ação, alguma coisa? Você diz líquida? É, Mas não tem amoxicilina que vem pronta líquida. Tem? tem, professor. Eu acho que não. O astro não é já não vem líquida? Não sei te dizer, mas o astro acho que é azitromicina, não é? Ah, o astrazitromicina, é verdade. Daí é outra coisa. Ah, É a amoxicilina que é problemática. Desculpa, professor, me equivoquei. Astro é É azitromicina. azitro, né? Daí ele não é. Ele é mais estável. Ele é mais estável. A Toda amoxicilina que é. toda amoxicilina é em pó para Sim, uso, principalmente sim. uso pediátrico, no caso, né? Sim, sim, sim. Amoxicilina líquida. Que você vai geralmente reconstituir ela e para dar para criança. É difícil alguém adulto tomar a amoxicilina líquida, né? Mas que eu saiba, todas são, porque ela não é resistente à umidade, sabe? Desculpa, professor, Mesmo eu que ela seja. me Não, equivoquei. imagina. Mesmo quando ela é associada, né, com outra substância, tem que ser na forma de pó, porque independente de ela estar sozinha numa formulação ou estar acompanhada de outras substâncias, ela vai continuar sendo instável. Ô, professor, deixa eu perguntar também, por curiosidade, esse pozinho aí, né? Se fosse encapsulado, o nosso organismo não teria, não absorveria? Em vez da gente O, fazer a intervenção de líquido, reidratar ela, vamos dizer assim, e se fosse, no caso, fosse encapsulada, o organismo da gente não teria condição de absorver? o problema, sabe qual que é? Que o encapsulado, ele encerra o pó ali dentro, mas ele não, ele permite que a umidade entre, que a umidade passe, Ah, entendeu. tá? E, Quando a gente fala de uma amoxicilina, por exemplo, ou de uma bezetacil, não tem absolutamente nada de umidade ali dentro do frasco. Só vai começar a entrar umidade quando você abre a tampa. Antes disso, não. O processo, então, todo é feito dentro de um ambiente sem umidade, porque se tiver um pouquinho de umidade, ele já vai começar a agir ali. E no caso da cápsula, a gente não consegue fazer essa proteção. entendeu, professor. Entendeu? Tem, inclusive, algumas substâncias não liofilizadas que elas absorvem umidade fácil e muitas vezes você encapsula ela e quando você vai ver essa substância acabou absorvendo tanta água do próprio ambiente que ou a cápsula amoleceu e abriu, ou
acontece também de repente, você encontrar aquilo que era pó, que você colocou dentro da cápsula, virou um líquido. Então, nesse caso da liofilização, como você não pode ter absolutamente nada de umidade, não seria adequado. Tá? Muito bem. Vamos para frente? Destilação. Destilação todo mundo conhece, né? A gente vai precisar do quê? De temperatura para fazer essa operação física. A gente vai modificar aí de uma forma transitória o estado físico do líquido que a gente está destilando, ou da mistura de líquidos, né? Então, eu vou aquecer, vou transformar aquele líquido em um vapor, esse vapor vai condensar e vai sair lá do outro lado separado, né? Então, eu transformo, mas de forma transitória, o estado físico desse líquido. Bom, esse todo mundo conhece, não precisa falar muito, né? Fusão. Fusão é transformação de um sólido em líquido em uma determinada temperatura. A gente utiliza bastante a verificação do ponto de fusão dentro da farmácia de manipulação, porque é uma oh, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. É uma das técnicas de controle de qualidade. Quando você recebe matéria-prima, se ela for sólida, sempre vai vir um laudo de análise, né, dizendo que a indústria que te vendeu fez análise e estão ali os resultados, né? Então, foi verificado cor, odor, ponto de fusão, quando é sólido, e a gente vai reproduzir isso. Então, a gente tem que reproduzir algumas dessas técnicas. E o ponto de fusão, como ele é fácil de fazer, a gente consegue fazer dentro de um laboratório simples de controle de qualidade, a gente costuma fazer, então, para verificar se bate o que o laudo de análise está falando do ponto de fusão daquela substância, e a gente vai fazer novamente para verificar se está batendo com o que está escrito no laudo. E é nada mais, nada menos do que alteração do estado físico, né? Você funde um sólido, então ele está sólido, você transforma ele em líquido com aumento de temperatura. No momento que ele se transforma em líquido, você sabe que aquele lá é o ponto de fusão dele. E por último, a cristalização. A cristalização também é um processo que exige algumas reações, e uma dessas reações está ligada geralmente com o aumento de temperatura. Por isso que ela está colocada aqui. Dentro da farmácia de manipulação, a gente tem um processo de formação de cristais que é bastante interessante, que é a formação do peróxido de carbamida. Vocês já ouviram falar do peróxido de carbamida? Não? Não, professor. Eu não. Já foi mais usado antigamente, mas ainda tem dentista que recomenda a utilização, aqueles géis clareadores de dente, que você pega um gel de peróxido de carbamida, coloca numa moldeira, né? Moldeira, ou não sei como é que chama aquilo, e deixa aquele gel em contato com os dentes, e esse peróxido de carbamida vai reagindo e vai clareando os dentes. É uma reação que a gente faz dentro dos laboratórios de manipulação, aonde eu utilizo, então, água oxigenada e água oxigenada e ureia. Então, eu misturo essa ureia, que é sólida, em água oxigenada, ela se dissolve na água oxigenada, porém vai ocorrendo uma reação ali dentro de formação de cristais. Então, isso
de início fica líquido, a ureia dissolve completamente ali no peróxido, porém, aquele material começa a reagir, dali a pouco ele começa a fazer a formação de cristais. Tem aumento de temperatura nisso e tudo mais, e ocorre a formação de cristais. Daí, então, a gente tem o peróxido de carbamida. Era peróxido de hidrogênio mais ureia, e aquilo se transformou em peróxido de carbamida, que é na forma de cristais. Aí a gente faz um processo de secagem desses cristais, e esses cristais, então, são adicionados no gel para fazer o gel de peróxido de carbamida. E a gente tem que fazer em laboratório, ali na hora do preparo também, porque esse processo de cristalização, esse processo de formação do peróxido de carbamida é um processo que é bastante instável. Então, eu não posso comprar o cristal de peróxido de carbamida pronto, porque ele não é estável. Ele se estabiliza mais quando é colocado dentro do gel. Então, a gente tem que preparar isso na hora. Então, toda vez que vier uma receita de peróxido de carbamida, você vai lá fazer a reação e, no final, você vai obter esses cristais. Daí você pega esses cristais e incorpora dentro do gel. Então, também com alteração de temperatura. Eu transformo, né, um sólido, que é a ureia, em um líquido, porque eu dissolvo ele na água oxigenada, e depois ele passa para outro estado físico, que é o estado físico sólido novamente, na forma de cristal. Então, a gente tem aí essas modificações, nesse caso, permanentes do estado físico, né? Então, essas são as operações mais simples, né? Mais usuais que a gente tem, que a gente chama de operações físicas, que a gente tem a alteração de temperatura para fazer com que essas operações aconteçam. E a gente tem uma outra operação física que é uma modificação daí permanente do estado físico, que é a dissolução, que é essa operação que mais a gente utiliza, é dissolver um sólido num líquido, ou dissolver um líquido no líquido. Como assim dissolver um líquido no líquido? Quando eu vou fazer álcool 70, por exemplo, eu pego um álcool mais concentrado, 96 graus GL, por exemplo, e eu adiciono água nele para ele ficar mais menos concentrado. Então eu vou deixar ele mais diluído, até chegar na porcentagem, né, na graduação alcoólica que eu quero. Então, é uma forma de dissolver um líquido no outro líquido. Então, eu estou dissolvendo o álcool na água, ou a água no álcool, né, para ter uma solução mais diluída. Ou eu posso dissolver um sólido num líquido. A gente faz isso todo dia quando a gente vai, por exemplo, adoçar um café. Eu estou dissolvendo o açúcar no café, sólido no líquido. E lá na farmacotécnica, lá na farmácia de manipulação, sempre que eu for adicionar um sólido numa base, por exemplo, eu vou fazer um creme e eu preciso adicionar uma substância sólida. Se eu adicionar diretamente essa substância sólida nesse creme, o que vai acontecer? Ele vai se dissolver pouco, ele vai se incorporar pouco, e quando a pessoa for passar esse produto na pele, ela vai sentir aquela areinha, né? Então é o sólido que não se dissolveu completamente. Não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero que esse material sólido se dissolva completamente dentro desse creme. Então eu vou pegar um pouquinho de um líquido que seja compatível com esse sólido, que dissolva esse sólido e que se incorpore no creme, e vou dissolver esse sólido nesse líquido e vou jogar esse líquido no creme. Aí, com o processo de mistura ali, eu tenho então o sólido totalmente dissolvido dentro do creme, certo? Isso então a gente chama de operação física com intervenção de líquido. Eu vou utilizar um líquido para dissolver ou um sólido ou um outro líquido. A gente pode dissolver gás também. Não sei se vocês já viram, quer dizer, vocês já viram isso, talvez vocês não
percebam muito claramente. Mas vocês já viram dissolução de um gás em um líquido? Na cerveja, por exemplo, o nitrogênio? Na cerveja, no refrigerante. O refrigerante, por exemplo, quando é feito, né, ele é um líquido comum, ele não tem aquele gás quando a gente abre o frasco. O gás, que no caso é gás carbônico, ele é incorporado dentro desse líquido. E ele se dissolve ali dentro do líquido. Ele só vai aparecer quando você agita esse líquido e as pequenas partículas de gás se juntam umas nas outras e formam aquelas bolhas. Na farmácia de manipulação, a gente não utiliza isso, né? A gente não tem o hábito de utilizar esse processo, mas é uma forma de dissolução de gás também no líquido. E outro tipo de operação que a gente tem são as operações mecânicas. O que a gente faz? Modifica o aspecto exterior das drogas sem alterar seu estado físico ou constituição química. Como assim? Eu transformo essa droga, né, mas sem mudar o estado físico dela. Por exemplo, se ela é sólida, ela continua sendo sólida, ela não passa para líquido. Se ela é líquida, ela continua sendo líquida, ela não passa para sólido. Então, são operações que a gente modifica o aspecto exterior. Por exemplo, uma trituração. Eu pego um determinado pó, né, com partículas grossas e quero deixar aquele pó com partículas finas. Então, eu modifiquei o aspecto da droga de um pó grosso para um pó fino. Como é que eu faço isso? Triturando, mas ele continua sendo um pó. Eu não mudei o estado físico dele. E também não mudei a constituição química, ele continua sendo aquele mesmo pó. Ok? Então vamos lá. Dentre as operações que a gente chama de mecânicas, a gente divide também essas operações mecânicas em dois grupos. As chamadas operações de separação e as operações de divisão. De separação. Dentre as operações de separação, a gente tem separação de sólidos, por exemplo, no caso da triagem, da tamização. Triagem, o que seria? Seria um processo que vocês vão encontrar mais lá na farmacognosia, que é o processo de separação do sólido da droga que você vai utilizar, você separar ela de outros componentes. Por exemplo, quando a gente pega uma planta qualquer, essa planta foi colhida lá no campo, digamos que ela seja a parte utilizada para transformar essa planta num medicamento, são as folhas. Aí o que acontece? Lá no campo, né, o produtor, ele faz a coleta das folhas, né, e vai juntando tudo dentro de um saco de estopa, de sei lá, qualquer recipiente, e ele vende isso para você em um saco fechado. Então, ele vai juntando as folhas, vai retirando lá da planta, vai juntando. Na verdade, ele passa primeiro por um processo de secagem, né? Então, ele põe lá num lugar onde faz a secagem, depois ele passa para uma embalagem. Embala e você compra e vai lá para sua empresa. Antes de você utilizar, você vai ter que fazer um processo que a gente chama de separação, que é um processo de separação de sólidos. Você vai pegar aquele material e vai começar a separar o que é folha daquilo que vem junto, né? Que muitas vezes o produtor não presta muita atenção na hora da coleta, na hora do processamento. Então, vai vir um pedacinho de galho, por exemplo, que não é a sua parte utilizada e você não quer aquilo, então você vai ter que separar. Vai vir um inseto, né? Você vai separar. Vai vir uma outra folha de uma outra planta que, por um acaso, caiu ali no meio, você vai separar. Isso a gente chama de triagem. Então, separar aquilo que realmente é a droga
que a gente chama de sujidade. Então, basicamente é isso, é uma operação mecânica bem artesanal, vamos dizer assim, mas que precisa ser feito. Então, para você ter só a droga que você vai utilizar de verdade. Então, esse processo a gente chama de triagem. Processo de tamização é o processo de você separar sólidos pelos tamanhos das suas partículas. Tamiz é um nome que a gente utiliza para designar uma coisa que a gente conhece na casa da gente como peneira. Então, quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, Cleiton, me fala aí se eu estou errado. A hora de pegar a farinha, eu devo passar por uma peneira para que ela fique solta, para que ela fique, né, se tiver alguma partícula, alguma coisa, fique retida ali na peneira. É isso mesmo, Cleiton? Seria o ideal, né, professor? Mas acho que muita pouca gente faz isso, né? Certo, Vai direto a farinha para bandeja e já era. Mas e daí se tem, por exemplo, alguma Algum pelota, sólido? uma pelota, vamos dizer assim, de farinha, né? Umedeceu, sei lá, e formou uma pelota. Isso não. Aí vira uma surpresinha a hora que vai morder o bolo. Então, exatamente, para evitar isso que a gente faz esse processo de peneirar, né? Para que o pó fique totalmente solto. Aqui é um pouquinho diferente. Às vezes a gente tem, na verdade, tamanhos diferentes de partícula e a gente quer que todas as partículas tenham o mesmo tamanho para que elas se comportem da mesma maneira numa formulação. Então, o que a gente faz? A gente faz um processo de trituração, né? Então, eu vou fazendo essa pulverização desse material e eu passo por uma peneira lá que tem uma malha X, para que todas as partículas que passam por essa malha tenham pelo menos um determinado tamanho, para que o produto seja mais homogêneo. Vocês já pensaram, por exemplo, num exemplo bem simples, vocês comprarem um talco para criança e de repente você pegar esse talco para passar na criança e de repente ter partícula super grossa ali que você vai passar até chega a machucar a pele da criança, não é isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha uma partícula bem fininha, que ela se espalhe fácil, né? E que seja homogênea. Então, o processo de tamização seria isso, passar por peneiras. Depois eu vou mostrar para vocês um tamiz, na verdade, um conjunto de tamiz que a farmácia tem que ter, que eles têm diferentes malhas, ou seja, são várias peneiras, na verdade, com aberturas diferentes. Então, eu tenho lá a abertura bem pequenininha, que só passa pó muito fino, e eu tenho a abertura maior, mais grosseira, que pode passar partículas maiores. Daí, dependendo do que eu preciso, eu vou utilizar aquela peneira mais específica. O que passou por essa malha, eu sei que está dentro do tamanho que eu preciso. O que não passou, o que eu vou fazer? Vou colocar num local para triturar, para diminuir mais o tamanho daquelas partículas, até que todas passem por aquela malha. Daí eu tenho a certeza que todas estão com o tamanho certo que eu preciso. Ok? Então é um processo de separação, porque eu separo as grandes partículas das pequenas. E outro tipo de separação que eu tenho é de sólido em líquido ou de líquidos immiscíveis. Um deles é a chamada decantação. Vocês lembram da decantação? Deixa eu ver se eu acho aqui um. Nós já fizemos alguma coisa sobre isso, mas eu não lembro, professor. Então é você separar dois líquidos. Deixa eu ver uma imagem boa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem aqui dois líquidos de densidade diferente, né?
o mais leve fica na parte de cima, o mais pesado fica na parte de baixo. Daí eu quero separar esses dois líquidos. Então eu coloco eles no decantador, abro a torneirinha aqui, esse líquido vai escorrendo. A hora que esse líquido chegar aqui na torneirinha, eu fecho e eu tenho os dois líquidos separados. Um fica no recipiente aqui embaixo e o outro fica dentro do decantador. É isso. Então, dessa forma, a gente tem separação de dois líquidos immiscíveis, né? A centrifugação. A centrifugação é quando eu tenho um sólido dentro de um líquido, mas esse sólido está dissolvido dentro do líquido. Ou pode estar até suspenso muitas vezes, mas geralmente ele está dissolvido. Exemplo, não sei se vocês já fizeram disciplinas de análises clínicas. Já fizeram alguma? Ou não? Hematologia, alguma coisa assim? Ainda não, professor. Não? Então, quando vocês forem fazer ou forem fazer um estágio de vocês vão ver que, às vezes, a gente precisa só do soro do sangue. E o que a gente tem no sangue? A gente tem uma mistura de substâncias sólidas, inclusive, né? As células vermelhas, todas são sólidas. Só que elas estão bem dissolvidas, estão bem espalhadas ali dentro daquele líquido. E eu quero só o soro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar todas essas células vermelhas. E o que eu faço? Eu passo dentro de um centrifugador. Centrifugador, o que ele faz? Ele é um processo mais ou menos da mesma forma que acontece lá na máquina de lavar roupa, quando ela faz o processo de centrifugação, que ele empurra toda a água para fora daquele tambor da máquina, né? E dentro de uma centrífuga, de um laboratório, vai acontecer o mesmo processo de girar esse material e tudo que for sólido vai sendo depositado na parede do recipiente onde está o sangue. Então ele acaba separando totalmente o que é sólido, fica tudo depositado na parede e o soro acaba ficando separado. Vocês vão ver direitinho lá na hematologia como que isso funciona. E é um processo, então, que você separa um sólido de um líquido. Ok? Clarificação. Aqui é um processo que a gente costumava utilizar bastante dentro das farmácias de manipulação, mas que hoje em dia já saiu digamos assim, já não se usa mais. Às vezes você faz um determinado líquido, vamos pensar aqui um xarope, por exemplo, e você coloca alguma substância que tira a transparência daquele xarope. O xarope fica um pouquinho opaco. E às vezes ele não fica muito bonito por isso. Antigamente se fazia um processo de clarificação bastante simples. Hoje a gente faz ainda, mas é um pouquinho diferente de antigamente. Antigamente, e eu digo bem antigamente, não é de agora, né? Se o xarope ficava um pouquinho opaco, por exemplo, ou sei lá, um produto que eu coloquei uma essência, um líquido que eu coloquei uma essência e o produto deixou de ficar bem transparente por causa da essência. O que a gente pode fazer? Hoje a gente adiciona, então, carvão ativo, alguma substância assim que absorva esse excesso de material que está dando essa opacificidade do preparado, e depois a gente passa por um papel de filtro, e, obviamente, todo o carvão ativo fica retido ali, e o líquido que passa acaba passando mais transparente. O carvão ativo acaba segurando muito dessas substâncias que tiram a transparência. Antigamente a gente utilizava a clara de ovo. Então você batia a clara
neve e misturava dentro desse material, do xarope, seja lá o que for, e a clara em neve fazia o mesmo efeito de, então, segurar essas substâncias que estavam tirando a transparência do material. Depois era só retirar essa clara em neve, porque ela passava a flutuar, e você conseguia retirar facilmente. Então, essa operação de clarificação pode ser, né, porque tem sólidos que se formaram ali, ou pode ser algum líquido que não ficou muito miscível, não se misturou completamente ao outro líquido. E o processo de filtração, que eu acabei de falar, né, é você passar por um papel de filtro ou por uma membrana filtrante para retirada de sólidos que estejam dentro de um líquido que você não quer que aquele sólido esteja ali presente. Então, essas são as operações de separação. E a gente tem as operações de divisão, que são as operações, então, de dividir, né, as matérias-primas. Você pode fazer uma divisão, desde uma divisão que a gente chama de grosseira, até uma divisão que a gente chama de pulverização. O que é uma divisão grosseira? É você, por exemplo, pegar uma folha de uma determinada planta, que você vai fazer um processo com ela qualquer, essa folha já está seca, e você vai lá e começa a cortar ela com uma tesoura, só para diminuir o tamanho dela. Você não precisa que ela esteja na forma de pó. Você pode, então, simplesmente cortar para diminuir o tamanho, tá certo? Então, isso a gente chama de divisão grosseira. E quando eu quero algo, um pó mesmo de verdade, eu preciso transformar aquela folha em um pó, porque eu vou colocar dentro de uma cápsula, porque eu vou colocar, utilizar ela para um processo de extração, vou fazer uma tintura, qualquer coisa, eu preciso dela bem pulverizada, então eu vou fazer um processo adequado de divisão de sólidos. Daí eu tenho como exemplo a contusão, a trituração e a livigação. O que é contusão? A contusão é aquele processo que vocês já devem ter visto acontecer quando uma pessoa utiliza um pilão. Isso saindo da farmácia de manipulação agora, né? Mas a pessoa utiliza um pilão, ela vai fazer, sei lá, uma paçoca de carne. E utiliza um pilão para diminuir o tamanho daquele material, fazer aquele material ficar mais na forma de pó. Ou você vai o quê? Vocês já devem ter visto um monjolo funcionando. E você coloca lá, sei lá, milho no monjolo e ele vai fazendo um processo de contusão. Ele vai batendo naquele material e transformando aquele material num pó. A gente utiliza na farmácia de manipulação? Não, não utiliza. Mas é um processo que vocês precisam saber que existe. Trituração é um processo que a gente utiliza. Então, eu vou triturar um material e transformar ele num pó. Às vezes eu quero só diminuir o tamanho da partícula. Ele já está na forma de pó, né? Já é um sólido, está na forma de pó, e eu quero diminuir o tamanho da partícula. Então, eu utilizo um processo de trituração. Esse processo de trituração pode ser feito até com um liquidificador, dependendo da tua necessidade. Se eu quero, por exemplo, pegar uma planta que está na forma de folha, quero transformar ela num pó para fazer uma extração, eu vou utilizar um liquidificador. Se eu tenho um pó que eu vou, ou uma mistura de pós, e eles têm partículas de tamanho diferente, eu quero deixar todas do mesmo tamanho, porque eu vou colocar esse pó dentro de cápsulas. Eu vou utilizar um processo de trituração, daí não mais num liquidificador, mas eu vou utilizar um grau de porcelana e um pistilo para ir esfregando esse pó nesse grau de porcelana, nas paredes desse grau de porcelana, com a ajuda do pistilo, e dessa forma as partículas vão diminuindo o seu tamanho.
Vocês sabem o que é um grau e um pistilo? Sim, professor. Não precisa mostrar foto, então? Muito bem. E levigação. O que é levigação? É quando eu vou incorporar um pó num creme ou num líquido qualquer, num creme, por exemplo, né? Como eu comentei para vocês, eu não vou colocar o pó diretamente nesse creme, porque ele não vai dissolver completamente, ele não vai se incorporar completamente. Então, o que eu faço? Eu pego esse pó, coloco um pouco de líquido, nem sempre eu vou conseguir transformar aquilo dissolver completamente aquele pó naquele líquido. Às vezes eu não tenho condições, é um pó que é insolúvel em tudo que eu posso utilizar, então eu não vou conseguir fazer com que ele dissolva no líquido. Eu vou ter que fazer então um processo que a gente chama de levigação, que é transformar aquele pó em partículas bem fininhas, incorporadas num líquido, para que ele se transforme numa pastinha. E essa pastinha, então, eu consigo colocar dentro de um creme, depois eu consigo misturar bem, e de uma certa forma, as partículas elas acabam ficando tão pequenas que quando eu passar esse creme na minha pele, eu não vou sentir aquele efeito de granulado, aquele efeito de sensação de areia, porque eu fiz o processo de levigação, que foi então essa pulverização com auxílio de um líquido, de forma que eu transformei aquilo numa pastinha, e quando eu incorporei no creme, ele não ficou com partículas grandes que vão dar aquela sensação de areia, ok? E outra operação que a gente tem é a operação de divisão de líquidos, que a gente chama de emulsificação, que é a formação de um creme, por exemplo. A emulsificação não é nada mais, nada menos do que a formação de um creme. E a gente vai ver isso mais tarde, eu não vou entrar muito em detalhes aqui para não criar confusão na cabeça de vocês, mas na verdade, quando a gente faz um creme, a gente tem duas substâncias que não são solúveis, água e óleo, que eu faço alguns processos de divisão dessa água e desse óleo, que um deles acaba se incorporando no outro. Então eu transformo aquela água em partículas, em gotículas tão pequenininhas, e transformo aquele óleo em gotículas tão pequenininhas, que um acaba incorporando no outro. Exemplo mais simples que a gente tem, a maionese. Quando vocês fazem a maionese na casa de vocês vão ter lá óleo, bastante óleo, e vocês vão ter um líquido que não é a água, mas é um líquido que é solúvel em água e não é solúvel no óleo, que muitas vezes as pessoas utilizam vinagre ou utilizam suco de limão, né? Mas que a gente consegue incorporar naquele óleo e consegue transformar aquilo no que a gente chama então de emulsão, e que no dia a dia a gente chama de maionese. Mas eu não vou explicar com mais detalhes aqui, porque vai ter um outro momento específico que a gente vai ver isso melhor. Tá certo? Bom, eu vou deixar para a aula que vem, porque já passou um pouquinho até do horário, então vou deixar vocês com essas informações só, para não colocar mais nada na cabeça de vocês, para não causar mais confusão. E semana que vem, daí a gente vê exatamente o que a gente utiliza mais dentro da farmácia de manipulação. De todas essas operações, na verdade, são praticamente duas que a gente utiliza mais no dia a dia. Mas não vamos entrar em detalhes agora. Tá bom? Dúvidas? Quando que o senhor vai mandar a receita da maionese, professor? Olha... É brincadeira, professor. Só foi. Eu não vou mandar a receita da minha maionese, porque a minha maionese tem um segredo. Viu, o professor, aqui no nosso comércio tem gente que passa só para conhecer a nossa maionese, e às vezes passa aqui só buscar a maionese que a gente faz
A gente também tem uma aqui, professor. Ah, é? Você não vai contar o segredo também, né? Posso passar, mas não assim, sendo gravado. Nós faz uma maionese verde aqui. Verde? A piazada chama de maconhese, porque ela é verdinha e vicia. Então, cada um tem o segredo da sua, né? Mas o processo é o mesmo para todo mundo. Então, você entendendo como se forma uma maionese, você consegue entender como é que se forma um creme. Sim. E todos os cremes vão funcionar da mesma forma. Então, você já sabe fazer, já tem a sua fórmula, vai ficar mais fácil de se entender. Professor. Oi. A próxima aula não é aula prática, então. Porque eu acho que eu tinha visto alguma coisa lá no plano de ensino que na próxima ia ser prática. Não, nós vamos mudar isso, porque não adianta eu colocar vocês para fazer uma prática agora se a gente não viu nem solução. A gente precisa ver a solução, ver o xarope, para depois a gente ir para a prática e ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Na verdade, aquilo foi... Pediram para colocar uma data e a gente acabou colocando, mas eu acho que vai ficar só para depois das provas. Daí a gente já tem mais informação para que vocês consigam fazer as práticas melhor, tá? Aí eu aviso vocês direitinho quando for a semana de prática, tá bom? Aviso com antecedência. Tranquilo, professor. Ok? Suci. Então, tá bom. Então, bom dia. Bom final de semana e até a semana que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau.